Queridos amigos, boa noite. Hoje nós estamos no encontro de número 164 e nós mudamos um pouco daquele tema de quase domínio nosso, que é o lado da política e da administração e das outras expressões do poder nacional, e viemos para as artes. É exatamente isso que nós vamos falar. Para o nosso apresentador, Cota, este grupo se formou em março de 2020, no momento da pandemia. O Zótulo me liga dizendo que nós vamos tomar um uísque às 18 horas de quarta-feira. Só que ele morava em Miami e eu estou no Rio de Janeiro. E aí começamos a tomar o uísque pela telinha. Aí chamamos um primeiro convidado, um segundo convidado, e hoje nós estamos no convidado de número 164. Seja muito bem-vindo, mas as palavras iniciais formais são do Almirante Leal Ferreira. Leal, a palavra é sua. Obrigado. Acho que o Raposo já foi bastante completo nas boas-vindas, explicando aí o grupo. Mas eu gostaria de desejar ao Ricardo Cota as nossas boas-vindas. Bem-vindo a bordo. Muito Somos obrigado. um grupo, essencialmente, a grande maioria somos oficiais de Marinha, mas também tem várias outras participantes de várias outras atividades, diplomatas, políticos. Agora temos a senadora Ana Amélia, que está se juntando ao grupo, né? E vários militares das demais forças, estudantes, acadêmicos, jornalistas. É um grupo bem variado, mas concentrado essencialmente entre os oficiais de marinha. E para nós, então, será um motivo, é uma área que nós não dominamos bem, com toda certeza, não, como eu diria, não é a nossa praia, mas é uma área que nós temos muito interesse e estamos muito curiosos para ouvi-lo hoje. Então, mais uma vez, obrigado por ter atendido ao nosso convite, bem-vindo a bordo e passo a palavra para o professor Guilherme, que vai conduzir todo o evento. Um abraço. Guilherme, um momentinho só. E só para adicionar o que o Raposo falou, que o nosso primeiro evento, evento de que número é esse, Raposo? 164, né? O primeiro evento foi na área cultural, foi com a artista Regina Duarte. Foi o nosso primeiro evento, que aliás foi uma tragédia. Mas o Raposo teve a gentileza de dizer para ela que ela era muito inocente para estar na política. E foi na época que ela foi nomeada ministra da Cultura, né? Secretária Nacional da Cultura, isso aí, Secretária secretária. Nacional. Guilherme, vamos É. lá. Muito boa noite a todos e todas. É com muita alegria que hoje nós recebemos aqui no grupo Personalidades em Foco o jornalista, escritor e crítico de arte Ricardo Cota, que eu tenho o prazer de ser o mediador aqui no Personalidades em Foco. Ricardo Cota é jurado de festivais de cinema no Brasil e no mundo, curador de cinematecas entre as mais importantes e autor do livro Até o Último Filme. Com isso, eu dou as boas-vindas mais uma vez ao nosso convidado de hoje, nossa personalidade em foco de hoje, e passo a palavra para o Ricardo Cota. Muito bem-vindo. Bom, boa noite, muito obrigado. Estou muito feliz, muito honrado por esse convite aqui do Paulo, por conhecer vocês. Boa noite a todas e todos aí presentes. Vai ser um. Então, nós vamos navegar juntos aqui. Vocês são. Eu tenho um tio que é oficial da Maria também, Raimundo Santana Rocha, meu querido tio, e que é meu padrinho, além de meu tio, é meu padrinho. Então eu tenho, de certa forma, uma aproximação aí com vocês. Bom, eu assim, vou conduzir como uma conversa. Não sei se eu ocupo 30 minutos na primeira fala, mas eu acho que a dinâmica vai se estender à medida que as perguntas forem vindos, e, enfim, e a gente vai, enfim, tocando o barco. Eu estou aqui hoje, início. Amanhã eu estou indo para o Festival de Cannes. É a oitava vez que eu participo do Festival de Cannes. Esse ano com uma representação brasileira menor,
O festival ele é um festival que tem muitas mostras. A principal é a mostra competitiva, que é a que obtém mais destaque da imprensa, mas há uma série de mostras paralelas. Dentre essas mostras paralelas, existe uma chamada Quinzena dos Realizadores, que em geral são filmes que não foram para a mostra competitiva, mas que são filmes de cineastas que já têm história, que já passaram pelo festival. E nós temos um filme na Quinzena dos Realizadores e temos um filme na Semana da Crítica, que é uma mostra menor, mas que tem assim uma relevância muito grande por serem filmes escolhidos por críticos de cinema para participarem do festival. Então, só estou situando onde eu estou nesse momento, só é 5 horas além de vocês, e ansioso para o começo desse festival, que é o festival mais importante de cinema do mundo. Eu pensei em conduzir essa fala a partir de uma seguinte pergunta. A pergunta é a seguinte: como vai o cinema brasileiro? A primeira resposta, poderia ser assim, a mais óbvia, é dizer assim: bom, o cinema brasileiro vai bem, obrigado. Afinal de contas, nós, nos últimos 2, 3 anos, 24, 25 e 26, obtivemos premiações nos mais importantes festivais e circuitos de cinema do mundo. Nós recebemos um prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza, em 2024, no filme Ainda Estou Aqui. Basicamente, 2 filmes acumularam essas grandes premiações, né? Então, o Ainda Estou Aqui ainda foi um filme que recebeu o Globo de Ouro, a premiação da Fernanda Torres, o Oscar, o primeiro Oscar da história do Brasil, como melhor filme estrangeiro, e, em seguida, o Agente Secreto, um filme que venceu, teve premiações importantes nesse festival, do qual estou falando agora, o Festival de Cannes, concorreu ao Oscar, venceu também um Globo de Ouro de melhor ator com Wagner Moura, e esse fim de semana recebeu 4 prêmios, se não me engano, numa premiação que é o chamado Platino, que é uma espécie de Oscar do cinema ibero-americano. Então, nós, além desses 2 filmes, tivemos um outro filme chamado Último Azul, com Rodrigo Santoro, que recebeu um prêmio em Berlim, e também, ainda nesse platino, um documentário chamado Apocalipse nos Trópicos, da Petra Costa, que recebeu o prêmio de melhor documentário do ano. É curioso que, dentre essas premiações, apareça um filme documentário, porque a produção cinematográfica brasileira, nos últimos anos, tem produzido um número muito grande de filmes documentais. E esses filmes documentais abordam temas os mais variados possíveis. Muitos deles, inclusive, são filmes dedicados à nossa área musical. Recentemente, um filme chamado Elise Tom, que era um filme que abordava a gravação do famoso LP da Elis com o Tom em Los Angeles, em 1973, foi um filme que ganhou uma repercussão internacional muito grande. Mas nós temos um volume de documentários muito grande, ocupando principalmente os canais de streaming, ou as redes como a Globo News, que produz seus próprios conteúdos, ou a Globoplay, enfim. Então, nós temos esse fato, que é um fato que é muito interessante, e que vocês falaram aqui da pandemia. Durante a pandemia, eu fui curador de 2 festivais de Brasília. Foram 2 festivais dificílimos de fazer, porque foram festivais feitos através desse contato. Mas nós conseguimos, o curador era o Silvio Tendler, o cineasta Silvio Tendler, diretor também de cinema, que dirigiu Django, enfim, os anos JK, e que faleceu recentemente. Eu trabalhava junto com o Silvio e nós organizamos durante 2 anos o festival na pandemia. Por que eu estou trazendo isso? Num dos anos, evidentemente, os filmes que chegavam foram muito poucos, e muitos deles que haviam sido realizados antes da pandemia e que não tinham tido oportunidade ainda de ser exibidos. Mas foi a primeira vez no Festival de Brasília, e dos concorrentes eram apenas 6, 5 eram filmes documentais.
Então, isso mostra o volume de filmes documentais que são produzidos também no Brasil. Voltando à minha pergunta inicial, o cinema brasileiro vai bem? Inicialmente eu disse, sim, vai bem, obrigado. Mas nós também precisamos observar que o destaque do cinema brasileiro nos últimos anos se deu basicamente em cima de dois filmes. Quando nós temos uma produção anual que supera os 100 longas-metragens. Nós produzimos muito no Brasil. O Brasil é um país que tem uma produção audiovisual imensa, com polos muito fortes que não são apenas na região sudeste, como Rio, São Paulo, Minas Gerais. Hoje existem polos importantíssimos no sul, no Rio Grande do Sul, e no Nordeste. Pernambuco, evidentemente, aí o Agente Secreto é um filme de Pernambuco, Bahia, Ceará. E no Centro-Oeste nós temos Goiás, que agora tem uma universidade de cinema e que está produzindo um volume muito grande de filmes curtas-metragens. Então, o Brasil ele tem uma capilaridade audiovisual imensa que, às vezes, até me surpreende. Eu, como curador, chegar no momento de escolha de filmes e receber um volume imenso. Bom, aí onde é que se dá o problema? Primeiro problema, que é o problema que hoje aflige a classe cinematográfica, a distribuição. E você tem um volume muito grande de filmes, mas esses filmes não chegam na ponta. Ou seja, esses filmes não chegam na sala de exibição, pelos motivos mais variados. A política de incentivo à distribuição dos filmes ainda é uma política muito refém, né, dos grandes sistemas, dos grandes das majors, as chamadas majors, sobretudo norte-americanas, né? Opa, perdão. Oi, voltei. Que entrou uma ligação. Sobretudo as majors norte-americanas que possuem que sempre tiveram a hegemonia do mercado, né? Como nós sabemos, o cinema para os americanos é um ativo de muito valor, que movimenta a economia barbaramente e que tem uma penetração mundial incrível. Então, essa disputa é uma disputa bastante difícil, principalmente num país que não tem uma política de incentivo bem estruturada de proteção das suas produções, como, por exemplo, alguns países aqui da Europa, onde eu estou agora, começar pela França. A França tem uma política de incentivo às suas produções que vem desde do pós-guerra, que é uma política que criou uma cultura nos franceses de apreciação do seu próprio cinema. O cinema francês é um cinema autossuficiente, como é o cinema alemão, como é o cinema inglês, e como cinematografias, que são cinematografias que a gente coloca assim meio fora da curva, como a cinematografia da Índia, que é uma cinematografia fortíssima, que produz um volume de filmes anuais maior do que Hollywood, chamada Bollywood, mas que não são filmes que saem dali. São filmes... Agora tem aparecido alguma coisa na Netflix. Quem tem Netflix deve ter notado que estão aparecendo algumas produções da Índia, mas que já são produções que procuram imitar muito um padrão norte-americano, e para a gente acaba sendo até motivo de risada, porque é um choque cultural muito grande. E a China também. A China tem uma produção cinematográfica formidável, mas que não sai do seu espaço. Né? Vocês imaginam o número de espectadores que o cinema chinês tem. Né? E agora também tem procurado quebrar essa bolha, chegar ao mercado ocidental, mas com muita dificuldade. Ainda não existem exemplos muito concretos dessa cinematografia chinesa chegando para além da China. Há um caso, que é um caso peculiar, que foge a tudo isso, que é o caso da Coreia, né? A Coreia do Sul. O cinema coreano de 10, 15 anos para trás, vou dar um exemplo que foi o exemplo mais conhecido, que foi o filme chamado Parasita, que foi um filme que inclusive ganhou o Oscar. O cinema coreano
ele criou uma estrutura de financiamento própria, que hoje é um cinema que, inclusive, briga em determinados. No seu espaço, na Coreia, briga com o cinema americano de igual para igual. Né? E com produções de qualidade, inclusive no que diz respeito a efeitos especiais e, enfim, de tecnologia, onde os americanos têm a ponta, a Coreia do Sul hoje consegue concorrer com a cinematografia norte-americana. Vocês já devem ter ouvido falar de algo que circula muito na Netflix, que são os doramas, que são as séries dramáticas de filmes coreanos, que têm feito muito sucesso entre os jovens, entre os adolescentes. Então, a Coreia conseguiu entrar no mercado a partir de um desenvolvimento de uma política que não é uma política somente pública, é uma política pública e privada de incentivo às suas produções. Então, o cinema brasileiro ele vai bem por um lado, nós temos um volume grande de produção, mas nós não conseguimos chegar na ponta com satisfação. Dificilmente um filme brasileiro está entre os 10 filmes mais vistos do ano. Né? Isso aconteceu, foi um exemplo raro, há pouco tempo, né? Com Ainda Estou Aqui, que ficou junto com Alto da Compadecida 2. Os dois filmes conseguiram ficar no mesmo ano numa lista de filmes mais vistos. Mas os nossos filmes mais vistos historicamente são um dos filmes do Paulo Gustavo, acho que é o Minha Mãe é uma Peça 3, né? O Tropa de Elite, o 2, o Nada a Perder, que é um filme voltado para um público evangélico, mas que teve uma bilheteria estrondosa. Enfim, esses são exemplos raros de filmes brasileiros que conseguem ter um público acima de 5, 6 milhões de espectadores, o que é algo que um filme como O Diabo Veste Prada 2, por exemplo, faz em um mês tranquilamente. Então é uma concorrência que é muito, muito difícil e que nós ainda temos muito que avançar. Mas, como o Paulo falou bem no início, o cinema brasileiro nos últimos 50 anos, esse cinema brasileiro dos anos 70, esse cinema que era lembrado muito pela pornochanchada, esse cinema que era o cinema que ocupava os espaços dos cinemas de rua, que hoje não existem mais, né? Então nós temos também uma mudança muito grande nesses 50 anos no espaço público do cinema, né? As salas de rua foram sendo tomadas primeiro pelo videocassete, depois pelo DVD, pelo Blu-ray, enfim. E hoje o streaming. Então os cinemas eles diminuíram muito, mas aquele cinema que era um cinema que quando você entrava, eu mesmo cansei de vezes chegar na bilheteria do cinema para comprar o ingresso e ouvir da pessoa na bilheteria, olha, você vai ver o filme é brasileiro. Você tem certeza? Então, você já tinha um alerta e você realmente via filmes com problemas muito grandes técnicos, né? Não só das produções, problemas técnicos das produções, mas também, às vezes, até das próprias salas de cinema, onde você tinha um som ruim, onde você tinha uma projeção péssima, e que muitas vezes isso era dissimulado quando se via um filme estrangeiro, que é uma coisa que as pessoas não param para pensar, mas os filmes estrangeiros eram vistos com legenda. Então, se o som tivesse ruim, não era algo que fosse tão grave do que um filme que você assiste na sua língua, sem legenda, e você não consegue entender o que a pessoa está falando. Né? Então, enfim, esses problemas o cinema brasileiro superou. Hoje o cinema brasileiro tem uma qualidade técnica reconhecida internacionalmente, não apenas por esses filmes que eu citei aqui, mas esse ano mesmo nós tivemos um filme chamado Sonhos de Trem, que era um filme que tinha como um fotógrafo brasileiro. Então nós temos profissionais brasileiros trabalhando no exterior, trabalhando com grandes diretores, com grandes produtoras, com produções internacionais. Até mesmo os nossos atores já estão trabalhando em muitas coproduções internacionais, produções internacionais, e o público, de certa forma, perdeu esse preconceito
técnico com o cinema brasileiro, né? Da coisa mal feita, da coisa mal acabada, e do próprio conteúdo não ser um conteúdo que gerasse apreciação. Então, a gente tem uma diversidade também muito grande. Eu acho que os temas, né, que o cinema brasileiro aborda hoje vão muito além dos temas que esses dois filmes que nós citamos aqui trazem nesse momento, né? E aí também eu volto àquela questão. Então, o cinema brasileiro vai bem? Tecnicamente vai bem, né? Acho que ainda nosso grande problema, continuo dizendo, é a bilheteria. E, por último, eu gostaria de trazer aqui uma questão, como a gente está tendo um papo assim que é muito inicial, né? Muito de apresentação, né? De uma realidade do que é o cinema. Eu falei de produção, eu falei de distribuição, eu falei dos aspectos técnicos, né? Falei de bilheteria, né? Falei de um certo cenário mundial. Agora, eu fui curador da Cinemateca do Museu de Arte Moderna durante 5 anos. As cinematecas, elas têm um papel que é muito importante, que não é um papel apenas de exibir os filmes. Ela tem o papel de exibir os filmes, formando o público, ou seja, situando esses filmes dentro de uma história do cinema, um cinema que começa em 1895, passa pelo cinema mudo, vai para o cinema sonoro, tem a transformação do colorido, enfim, tem uma série de movimentos e mudanças, então tem uma formação histórica que a Cinemateca precisa cumprir, mas as cinematecas têm uma função também, e aí eu acho que eu chego no último estágio, né, do que a gente está falando aqui, que é a de restaurar e de preservar os filmes. Hoje, todos sabemos que essa cultura audiovisual, todo esse material que foi produzido, independente, muitas vezes até da sua qualidade, ela tem um valor histórico que é muito grande, né? Qualquer filme traz consigo registros de uma época, registros de hábito, até registros de vestuário, registros de arquitetura, né? Então, mesmo um filme que aparentemente não tem importância, ele pode trazer ali, no meio do seu conteúdo, uma informação para o futuro que é bastante importante. E esses filmes, com toda essa mudança tecnológica que eu também abordei aqui, eles foram mudando de formato. Nós tivemos durante anos o formato que era o tal formato da película, né? Quem viu aqui o Cinema Paradiso, a história do menino aprendendo a projetar, com o projecionista mais velho, aquele cinema de rolo, aquele filme de rolo, que tinha um projetor em que a luz era emitida, né? Hoje a gente tem tela de LED, que a luz já vem da tela para fora, né? Você não tem mais o projetor, né? Então, todas essas mudanças no formato também foram mudando a política de preservação. Antes você tinha que preservar um negativo. Hoje você tem que preservar o quê? Um disco rígido, um chip, Como é que se dá hoje? Como é que você hoje guarda o material que está sendo realizado audiovisual, que cresceu exponencialmente? Como, por exemplo, essa nossa conversa aqui. Essa nossa conversa está sendo gravada. Ela vira um registro. Ela vira um instrumento histórico. Vamos rever isso daqui a um tempo e vamos ver, poxa, olha, né? E onde fica isso? Na nuvem? Essa nuvem que a gente não sabe muito bem o que é, né? Como é que essa memória ficou mais fácil, curiosamente, preservar algo que foi feito no século passado do que o que está sendo feito agora? A ilusão de que joga no YouTube. Tá, joga no YouTube, mas o YouTube pode deixar de existir de uma hora para outra, né? Como é que a gente vai guardar tudo isso que a gente produz hoje, audiovisual, para o futuro? Então, eu tentei aqui fazer uma abordagem ampla, né? Isso é um drama, evidentemente, para o cinema brasileiro. O cinema brasileiro
tem um problema muito grande de preservação da sua memória audiovisual, da sua memória histórica, né? É, como a gente foi desde esse momento atual até essas questões mais aprofundadas do que é todo o processo que envolve a, a realização, a projeção, a preservação e a conservação cinematográfica. É um assunto amplo, complexo, mas extremamente fascinante, porque hoje nada se faz sem essa intermediação audiovisual, né? Então, o cinema ele já transcendeu a sua o aspecto só de nós assistirmos ao filme naquele momento dentro da sala de exibição, sair, comentarmos e ir embora, né? Cinema hoje, o audiovisual, vamos ampliar a noção, faz parte de nossa vida. Eu acho que intensamente, né? Da hora que a gente acorda até dormir, a gente está com o celular, já falando com o filho, mulher, pela, usando o vídeo, né? Usando a câmera. Então é isso. Eu fiz aqui tentei dar uma noção para vocês do que é uma situação do cinema brasileiro e um pouquinho além. E devagar também sobre essa questão da nossa cultura, ampliar a ideia do que é a nossa cultura audiovisual nos dias que correm. Eu acho que é isso que eu tinha para dizer de início e agora fico à disposição para todas as perguntas aí. Muito obrigado, Ricardo. É muito bom poder aprender com a sua experiência, com a tua percepção sobre o cinema no Brasil e no mundo. Mas antes de mais nada, eu gostaria de convidar a todos que queiram fazer perguntas que possam levantar a mão para que a gente possa organizar, a ordem em que cada um pode fazer aqui a sua interação. Mas, Ricardo, a minha pergunta aqui, como interlocutor, como moderador, a gente tem o privilégio de fazer a primeira pergunta. E ficou muito claro que nós passamos por uma etapa muito significativa do cinema brasileiro. Mas em outras oportunidades eu vi uns comentários seus sobre o cinema novo. Talvez tenha sido o período áureo do cinema no Brasil. É, e aí isso me deixou uma inquietação. Nós estamos ou já estivemos perto de referências como nós vemos nos outros países, até você mencionou Bollywood, né? Mas também tem Nollywood na Nigéria, Hollywood na Colômbia. Nós estivemos ou estamos próximos desse tipo de categoria? Bom, eu acho que o cinema novo, por exemplo, é um exemplo que você deu, é um exemplo de movimento. Ou seja, você tem um grupo de cineastas, um grupo de artistas, pensando mais ou menos numa mesma sintonia a ponto de criar um movimento. Né? Na França foi a Nouvelle Vague. Né? Existem vários. Na Itália nós tivemos o neorrealismo italiano. Eu acho que hoje no Brasil você não consegue colocar o cinema brasileiro numa ideia de movimento. Eu acho que o que existe são cinemas brasileiros sendo realizados. Existe um cinema brasileiro voltado mais para para um questionamento histórico, para uma reflexão, ou para uma investigação, ou para uma denúncia, né? Ou para recuperar a história de um artista brasileiro, recuperar a história de musical de um artista brasileiro. Enfim, existe o cinema brasileiro comercial, que é um cinema que na verdade, é o que mais prolifera, que ocupa muito o streaming, com uma série de comédias, enfim, de filmes mais leves e ligeiros, que, que muitas vezes vão, nem passam pelo cinema, né, vão direto para o streaming, vão direto para a Netflix, para a Google Play, para onde quer que seja. E então você não. Eu acho que hoje você não consegue enquadrar o cinema brasileiro num único modelo. Eu acho que não existe um modelo. Existe um cinema que está sendo feito no Rio de Janeiro, um cinema que está sendo feito em São Paulo, um cinema que está sendo feito em Pernambuco, e a única coisa que tem ligado eles diretamente é a língua.
né? Mas assim, de uma estética como a do cinema novo, que tinha uma proposta, enfim, até de dessacralizar a encenação, de uma encenação mais crua, mais realista, né? Eu acho que isso nós não temos. E também nós não temos uma indústria. O cinema brasileiro não tem uma indústria, né? O cinema brasileiro, como todos os cinemas vivem de incentivo. Não existe um cinema 100% industrial, né? Mesmo o cinema americano, ele também vive de incentivos. São incentivos menores, são incentivos pontuais, mas são incentivos sem quais o cinema não é realizado, né? Então, mas nós não temos uma indústria que se sustente na bilheteria. A indústria não se sustenta na bilheteria, né? A bilheteria é algo que, se vier, é lucro. Mas esse tipo de... Porque o cinema é muito caro. O cinema eu costumo dizer para os meus amigos, e, enfim, produtores, diretores e tal, que o cara fazer um filme é construir um prédio, entendeu? O cara tem que levantar milhões, né? E, e hoje você não tem. Hoje as produções elas se sustentam muito, não só no Brasil, mas em todo mundo, em coproduções. É um dinheiro que vem da França, vem da Holanda, vem dos Estados Unidos, vem da Itália, vem da Alemanha. O próprio Agente Secreto, a gente fala, é um filme brasileiro. É um filme brasileiro, mas tem dinheiro da França, tem dinheiro da Holanda, tem dinheiro. Foi distribuído nos Estados Unidos por uma empresa americana. O Ainda Estou Aqui é um filme que teve coprodução da Sony Pictures, entendeu? Então, a ideia de cinema brasileiro é uma ideia que a gente precisa também pensar, relativizar, né? Porque a gente, como eu falei, ao contrário da França, ao contrário da Alemanha, ao contrário da Índia, ao contrário da China, nós não temos um mercado autossuficiente, né? Nós não temos um mercado que se sustenta. Nós não nos sustentamos com os bilhetes que nós vendemos, né? Então é muito difícil. Mas nesse ponto eu sou positivo, como eu já falei aqui. Essa cultura mudou muito nos últimos anos. Esse cinema que era desprezado, que era mal visto, que, enfim, não tinha tinha um rechaço imediato do público, ele hoje é um cinema que já atrai, já desperta interesse, já entra dentro do cotidiano das pessoas e, enfim, isso aí é uma conquista importante, né, para essa ideia de cinema brasileiro, mas não como um movimento. Eu acho que o cinema brasileiro ele é plural, amplo, tem de tudo. Então é interessante, Ricardo, que ouvindo falar de toda a estrutura necessária e todo o capital necessário para poder alavancar a produção cinematográfica, me faz pensar aqui na importância do Estado, por exemplo, na filmografia do Sergei Eisenstein, né, do cinema russo, e como era tão esperado e tão caro tudo aquilo ali para que fosse possível que o Eisenstein se tornasse o célebre cineasta que foi, e o custo elevado de tudo isso e o apoio do Estado até da sua proposta de propaganda, né? Mas, enfim, agradeço a resposta muito completa, muito obrigado, e convido a professora Luísa para realizar a próxima pergunta. Oi, boa noite. Boa noite. Obrigada, né, pela palestra de hoje. Assim, deu um panorama geral, né, para gente. Como você sabe, eu não sou especialista no assunto. Como espectadora, vamos dizer, de filmes, gosto muito, mas não conheço muito esse mundo cinematográfico. Mas fico pensando muito sobre o papel da Globo Filmes, né, hoje aqui no Brasil, o quanto ela domina, né, os filmes que chegam no cinema, os filmes que são mais distribuídos. De uma certa forma, parece que, não sei se é a minha visão, né? Parece que a Globo, de uma certa forma, dominou, fez um monopólio ali do que chega, né, pra gente. Queria saber sua opinião sobre isso, se é esse caminho mesmo. E pensando nas produções independentes, né, que tem crescido muito, né? Tem um amigo meu que está com o filme pronto, mas não tem verba, né?
como você falou, é um custo muito alto produzir. E a minha pergunta é se existe uma política pública no sentido de incentivo para esses produções independentes, e para o senhor, qual seria, vamos dizer, o que faria diferença hoje? Seria para uma produção independente? Seria um dinheiro para a produção em si, ou de repente que a distribuição fosse melhor, né? O que o senhor acha que poderia melhorar, e também saber se já existe também uma política pública nesse sentido. Não, o que você falou é importante, realmente é isso. A produção se divide em qualquer lugar do mundo, né? Você tem a hegemonia e você tem os independentes. A hegemonia aqui passa, necessariamente, pela Globo, é uma hegemonia que é conquistada também, tem seus grandes méritos, né? Preciso relevar a importância que uma empresa como a Globo tem na constituição da memória do audiovisual no Brasil, né? As novelas são um exemplo talvez maior de tudo isso. Quantos profissionais formou, quantos técnicos, quantos atores, enfim. Aí até aí eu acho que se aproxima de uma certa maneira essa Globo das novelas e tal, se aproxima um pouco dessa ideia do Bollywood, que aí sim você tem um conceito industrial, você tem uma empresa, né? Você tem uma empresa que, para vingar, precisa fazer dinheiro, né? O que fez a Globo não foi só a sua produção, mas foi uma estrutura muito bem elaborada de grade, né? De grade de programação, que vem do Paulo Perdigão, vem do Boni, evidentemente, mas do Walter Clark, né? Essa constituição de uma grade, que é uma grade intermediada por anunciantes, que são quem fornece os recursos para que essa empresa prospere, né? E essa hegemonia se dá ainda hoje. A Globo entendeu essa transição do streaming, né, desde o fim da TV aberta, né, dessa nova ordem dos canais de televisão, se readequou, se readaptou e disputa, né? Aí tendo seus financiamentos próprios. As produções independentes, elas necessitam realmente desse apoio público. E essa política cultural, ela existe no Brasil. Ela já existe no Brasil, não é de hoje. A, a, a política cultural no Brasil ela vem de muito tempo. Né? E o que nós temos? Nós temos vários editais que são editais para roteiro, editais para finalização, editais para produção, que são os mecanismos que fomentam essas produções independentes, né? Eu digo as produções 100% independentes. E aí nós estamos falando em valores muito baixos. Né? Estamos falando em valores que são valores que não competem com essas grandes produções, como Ainda Estou Aqui ou como Agente Secreto, que são coproduções internacionais. O que os independentes têm que fazer hoje é estar atento a todos os editais que são lançados anualmente em todo o Brasil, né? Os estados têm seus editais, os municípios têm seus editais. No Rio de Janeiro, nós temos, por exemplo, uma empresa que cuida disso, que é a Rio Filme. Né? Em São Paulo tem a XP-Cine. Né? Outros estados estão procurando também ter essas empresas públicas que possam, de alguma maneira, fornecer caminhos para o fomento de produções independentes. Ano passado, ano retrasado, nós tivemos a lei Paulo Gustavo, que foi uma lei que injetou recursos no Brasil inteiro e que fez com que as produções de curtas-metragens expandissem exponencialmente. Isso foi algo que é muito importante. Mas só isso, veja bem, só isso não resolve o problema. O problema não está só no dinheiro. O problema está na formação. O problema está em você ter, em todos esses lugares do Brasil, cursos, workshops, preparativos para que o cara possa escrever um bom roteiro, para que o cara possa ser um bom técnico de fotografia, para que o cara possa saber como atuar,
né? E saber até como captar também, captar. Então, a mecânica da produção cinematográfica, ela não se baseia unicamente no recurso. Porque não adianta você ter recurso e o cara não ter formação, né? Eu estava falando de construir um prédio. Você não vai dar dinheiro para o engenheiro, uma grana para o engenheiro, e o cara não sabe projetar, o cara não sabe, né? O arquiteto, que não adianta nada, né? Então, a formação ela é muito importante. E nos lugares do Brasil onde existe formação, onde existe universidade de cinema, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, que foi um exemplo que eu falei agora, Ceará, são os lugares onde você tem uma produção de maior destaque. E esses técnicos que hoje trabalham em tudo, né? Tudo que é audiovisual exige técnicos, exige aprendizado e exige qualidade. Então, eu acho que os caminhos são esses. Você tem esse caminho mais grandes produtoras, e, enfim, como a Globoplay, por exemplo, e você tem o caminho que é o caminho independente, que esse é um caminho que tem que ser fomentado. Não tem jeito. Como é que o sujeito vai fazer um cinema sem recurso? Não tem como, né? Ricardo, muito obrigado. Convido para nossa pra próxima debatedora, a senadora Ana Amélia. Obrigada, professor Guilherme. Parabéns a Ricardo Cota. É o seguinte, esses dois filmes premiados no Brasil, tanto Ainda Estou Aqui quanto Agente Secreto, são tem enredo que são críticos ao regime militar. Num governo que não fosse o atual, esses filmes teriam a mesma relevância, ou histórica, seguramente teriam, mas a mesma projeção que teve agora. Também faço uma comparação do que você não mencionou, os argentinos estão uma produção muito boa de filmes baseados em fatos, alguns, claro, também de a revisão do regime militar da Argentina, mas filmes que são, eu diria, mais histórias que captam o interesse do telespectador, como é o caso, por exemplo, Granizo, é um filme argentino, e Um Cidadão Ilustre, vou estou dando filmes que eu assisti, que eu achei muito interessante na abordagem. A Turquia também tem filmes de muito boa qualidade, e também a Polônia, filmes e todos, a maioria deles com enredos que remete à questão da questão de curiosidades. No caso do Granizo era o tempo, né? O meteorologista, a história do meteorologista. Mas filmes que cativam ao telespectador. E por fim, o que os festivais do cinema, você mencionou o Festival de Brasília, o que os festivais de cinema, como o de Gramado, que você não falou muito, o Festival de Gramado, podem servir de estímulo, eu diria, de dar uma relevância que essa arte, a arte cênica, tem na nossa cultura brasileira. Tá bom, muito obrigado, senadora, pela pergunta. Pelas perguntas, né? Eu vou tentando aqui responder, conforme eu for me lembrando, se eu me esqueci de alguma coisa, por favor, me lembre. Em primeiro lugar, não, Gramado é um dos festivais mais importantes históricos do Brasil, sem sombra de dúvida. Um festival que se remodelou, um festival que, de ser apenas nacional, passou também a ter uma amplitude latino-americana maior, o que eu acho que é algo extremamente admirável, e não há dúvida de que se trata de um festival no Brasil dos mais relevantes e com uma história muito muito rica e fundamental para a constituição do cinema brasileiro. Em relação a essa questão temática dos filmes, desses dois filmes recentes, eu sinceramente não vejo um movimento organizado. Eu acho que foram filmes que foram realizados de forma autônoma e que bateram nessa temática, chegaram nessa temática. E vejo com abordagens muito diferentes. Muito diferentes. Né? E também não constituem uma tendência do cinema brasileiro. O cinema brasileiro, como eu disse, o cinema brasileiro é plural. Tem muito mais filmes do que isso. Para Descontrole, filme recente com a Carolina Hickman, né?
que é sobre Dickman. uma Dickman, uma roteirista alcoólatra, né? Câncer com ascendente em Virgem, todos filmes de mulheres também, também baseado na história de uma produtora que superou um câncer, que, enfim, são questões. Minha Mãe é uma peça que foi um grande sucesso, uma comédia, um filme de costumes e tal. Agora, é claro que a política está presente em tudo, né? Acho que toda a cinematografia tem seus filmes que são políticos. Nós temos o Tropa de Elite, que foi considerado por muitos um filme mais à direita, né? E foi um sucesso. Né? O segundo teve mais de 11 milhões de espectadores. Né? Dizem que o Capitão Nascimento foi uma inspiração para o Bolsonaro. Quer dizer, existia uma. O diretor não é nem um cara. O diretor nem sei o que é que ele pensa, mas ele não é um cara. É, né? Então, essas coisas na arte, muitas vezes, parecem que elas são dirigidas, mas não são. E, como eu disse, são dois filmes extremamente diferentes. O Ainda Estou Aqui, embora se passe na época e tal, é um filme que fala muito mais sobre a situação de uma mulher que perde o seu marido e que tem que constituir uma família sem poder comprovar que o marido morreu, né, como é que vende o carro, como é que paga a conta, como é que não sei o quê. Essa é uma situação que pode acontecer independente do sistema que for. Né? E acho que esse foi um grande gancho do filme. A situação, esse foi um filme que fez muito sucesso entre as mulheres. Né? Eu tenho um amigo que diz que que é exibidor de cinema, que fala: quem leva as pessoas para o cinema são as mulheres, pô. Se deixar, não vão. As mulheres é que levam. E o Ainda Estou Aqui foi um filme que pegou, né? Que pegou nessa questão também. O Agente Secreto, já que teve uma bilheteria bem menor, 5 vezes menor que o Agente Secreto, já é um filme mais de culto, um filme artístico, um filme cheio de ganchos, de citações, de referências ao meu ver, até um filme confuso. Vou ser bem honesto aqui com vocês. Eu acho um filme Eu confuso. também, ainda bem. Pensei que eu era ignorante, mas eu também achei meio complicado o filme. Confuso. Eu vi mais de uma vez e continuo achando confuso. O Ainda Estou Aqui, não. Eu acho um filme dramaticamente muito bem realizado, com uma grande interpretação. E vejam bem, independente da sua temática, ele me seduz pelo drama em si, pela interpretação. O outro é isso, eu acho que o outro é um filme de culto, um filme que é meio cifrado, que fala para uma turma de cinéfilos, entendeu? E então você veja bem, são dois filmes que aparentemente tratam do mesmo tema, mas eles são muito diferentes, na minha opinião, são muito diferentes. E eu não vejo uma tendência, né? No início se disse aqui, que cinema brasileiro tem uma coisa de crítica ao regime. Gente, Um viés, um viés. viés. Muito bem, muito bem. Ah, eu acho que a arte tem essa coisa de crítica, né? A arte pacífica, a arte, né? Não é, a arte é questionadora, ela vai trazendo questões. Você vê, por exemplo, Minha Mãe é uma peça, que é uma comédia, que é um escracho, que é não sei o quê, mas tem a questão ali do cara travestido, entendeu? De mulher, e, enfim, com um filho que é gay, entendeu? Com uma série de outras situações que são situações que a arte traz para a sociedade confrontar, debater e ir adiante, né? E ir adiante, né? É o que eu penso. Então, eu acho não sei se eu respondi tudo. Não, é sobre os argentinos, mas sabe, olha, já está essa sua resposta sobre o agente secreto me agradou muito, que foi a mesma percepção que eu tive. Então eu estou feliz, porque você é um especialista e eu sou uma leiga. Então essa é a diferença. Não, não. Olha, Muito, todos somos espectadores. E vem mais filmes, né? Mas todos somos espectadores. A questão do argentino, só para completar, eu achei muito importante você falar. O cinema argentino foi um cinema que teve uma explosão muito grande. Aliás, de início com um filme que era um filme combatendo o regime, que era a História Oficial. E depois se expandiu, e, enfim, chegar a um ponto que eu ouvia pessoas dizendo para mim: cara, olha,
o filme é argentino, então eu vou ver. O contrário daquele negócio que a bilheteira falava do brasileiro, ó, você vai ver isso aí porque é brasileiro, todo mundo falava assim, cara, vai ver esse filme que é argentino. Pô, se é argentino, já é bom, né? Ficou essa coisa. Agora, hoje, o cinema argentino sofrendo o fim das políticas públicas de incentivo está desaparecendo. Desaparecendo. Está sobrevivendo no streaming, fazendo produções internacionais, a fazer filmes no exterior. É um problema. Terminou, fim dos festivais, festivais cancelados, o Instituto Nacional de Cinema fechado. É péssimo isso, porque você gera desemprego, você, sabe, cria um problema numa área que era uma área que o cinema que estava indo muito bem no país. Né? Então, tudo tem a sua. E como a senadora bem observou, um cinema plural. Não era um cinema que era especificamente um cinema de combate. Né? Um cinema plural, um cinema que fala do dia a dia, fala da vida, fala das questões pessoais, com humor, com irreverência, com crítica, como é comum à arte. Né? Obrigada. Muito obrigado, Ricardo. Passamos então a palavra para o nosso próximo debatedor, comandante Carlos Raposo. Obrigado, Guilherme. Ricardo, o que você vem apresentando aqui é realmente uma retrospectiva sensacional. Eu vou um pouco além, né? Ou melhor, vou um pouco aquém. Eu me lembro da Atlântida, com aqueles filmes com Zé Trindade, Grande Oscarito, Otelo, Oscarito, Mazzaropi, Oscarito, Mazzaropi. Mazzaropi. Pois é, esses caras faziam. Eu era novo, é claro, a grande maioria daqui. Esses caras faziam um sucesso extraordinário na minha mente. Eu ia. A minha idade era tal que eu não podia ir sozinho ao cinema, então eu ia com meus pais. Mas eu me lembro dos cinemas cheios, preto e branco. E era uma chanchada deliciosa, sem nenhuma maldade, sem nenhum crime. Era fantástico aquilo. Essa é a primeira. Eu queria que você falasse uma pequena pincelada sobre isso para não passarmos em branco. O outro lado da minha pergunta é a seguinte: Joãozinho 30, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: quem gosta de miséria é intelectual, pobre gosta de luxo. E essa frase me parece que passou a ser verdade por conta dos filmes que nós tivemos como sucesso. Eu vou lá em 1962, por exemplo, O Pagador de Promessa, né? Foi o primeiro filme sul-americano que foi indicado para melhor filme estrangeiro, não ganhou. Selmo Era uma Duarte. pobreza. Era uma pobreza extrema, aquele sofrimento, o nome é autoexplicativo, né? O Quatrilho em 96 foi um outro tipo. A nossa querida senadora aqui deve estar satisfeita por eu lembrar disso, porque foi um festival de cores, um festival de época e um festival de temas ali do Sul. Não ganhou nada. Fantástico aquele filme. Aí depois tem O Que É Isso, Companheiro, em 98, Central do Brasil, em 99, temas semelhantes. Cidade de Deus. Cidade de Deus é uma miséria, mas é um espetáculo. Então vai ao encontro do que o Joãozinho 30 dizia. E ainda estou aqui, o agente secreto. Então, desculpe, Ricardo, se eu levei para dois lados, por favor, um pouquinho de Atlântida e um pouquinho do Joãozinho 30 aqui dizendo que quem gosta de miséria é intelectual. Pobre gosta de luxo. Obrigado. Tá, não, eu que agradeço aí a pergunta. Bom, falar da Atlântida é fundamental na formação do cinema brasileiro. Talvez não, com certeza é a experiência cinematográfica popular mais bem-sucedida da história do cinema brasileiro. Claro que nós temos outros momentos, né? Mazzaropi, por exemplo, é um outro momento, mas de extrema comunicação popular. Os Trapalhões eram campeões de bilheteria
chegavam a fazer 2 filmes por ano. Chegaram a fazer 2 filmes por ano. Mas a Atlântida é um exemplo muito curioso, porque a Atlântida foi um exemplo de uma produtora, de uma indústria, de uma produtora industrial, né, com um resultado muito positivo, de comunicação muito imediata com o público, com a plateia. Reunia o humor, o escracho, né, a chamada derrisão, né? A chanchada ela se constituía muito inteligentemente, destruindo os arquétipos e símbolos do cinema americano. Então você tinha nem Sansão nem Dalila, Matar ou Correr, né? Você tinha uma série de filmes assim que eram totalmente Sputnik. É isso? O homem do Sputnik? Nick, enfim, o, a inspiração. Tinha um crítico de cinema que falava o seguinte: a gente não pode fazer igual, a gente avacalha. Né? E a gente, ao avacalhar, conseguiu constituir uma estética própria. Né? Que juntava humor, música, né? Dança, enfim, e que foi muito bem sucedida, né? Sobretudo Oscarito e Grande Otelo. Essa dupla foi uma dupla que fez história no cinema brasileiro e realmente conquistou a plateia. Depois, nós tivemos um cinema que é esse cinema, que é o cinema que se dizia assim que era um fracasso de público, um sucesso de crítica, né? Mas, cara, o cinema. O Pagador de Promessas, não, eu acho que não está nesse exemplo, não, porque O Pagador de Promessas é um filme extremamente bem realizado e é o filme brasileiro que ganhou a Palma de Ouro de Cannes. Né? Ele ganhou a Palma de Ouro aqui na França. E ele pode se passar num ambiente, né, lá da Salvador mais pobre, e, enfim, é um texto do Dias Gomes, mas eu acho que ele é um filme bem realizado. Onde o cinema brasileiro foi realmente, eu não sei se diria que é a miséria, mas ele foi. É curioso, o cinema que não ia no sentido de mostrar o dia a dia do povo, foi o cinema mais popular. E o cinema, que era o cinema que tinha a intenção de mostrar a realidade do povo, não foi um cinema popular, embora muito bem sucedido como crítica. Como se explica isso? Né? Eu não sei. A Itália tem o neorrealismo italiano, que o neorrealismo italiano é barra pesada. Não tem um filme que você. Ladrões de Bicicleta, Roma, Cidade Aberta. Você sai. Vitório de Sica. Você sai, porra, soterrado pela realidade mais dura possível. Mas, enfim, eu acho que tem espaço para tudo. Sabe? Eu acho que tem. Eu entendo o Joãozinho 30, mas o Joãozinho 30 levava uma escola para a avenida, né? E ao levar a escola para a avenida, ele colocava os miseráveis, os pobres, e, enfim, tudo isso, né? Mas dentro de uma outra concepção. Enfim. Então, eu acho que tem espaço para tudo. A gente tem. O que a gente perdeu e não conseguiu recuperar foi esse cinema com uma capacidade de comunicação popular, como foi o cinema realizado no período da chanchada. Isso é, hoje em dia a gente tem alguns filmes que conseguem isso, né? Eu citei os Trapalhões aqui, mas os Trapalhões, por exemplo, tinham também o apoio ali da televisão, né? Todo domingo estava ali no ar, né? Então tinha um impulsionamento diferente. Mas a gente ter um cinema assim que realmente cative o público é difícil. Essas coisas não acontecem. Você vê mesmo Hollywood com todo o seu poder, com toda a sua força, com toda a sua grana, muito fracassa, né? Acumula fracassos. Né? Filmes que a gente vê os blockbusters que dá certo, mas tem muitos filmes aí que afunda, né? Porque essa receita ela não existe. Eu acho que o cinema hoje, a ideia do cinema hoje, da garotada, eu tenho uma filha de 20 anos, já não é tão garotada assim, mas enfim, eu acompanhei a formação dela e tal. Ela é um cinema que
que foi muito seduzido pela técnica, pelo efeito, sabe? É, né? Os filmes passaram a ser quase todos feitos por computador, né? Então mudou muito o apelo. Mas mesmo esses filmes hoje nem todos dão certo, né? Não tem receita, não tem receita. Não é todo dia que vai aparecer um Steven Spielberg, né? Não vai, não é. Isso daí aparece, sei lá, de quanto em quanto tempo, né? Um cara que consegue fazer qualquer tipo de filme e todos os filmes serem ah, basicamente bem-sucedidos, seja no drama, na comédia, na ficção científica, seja onde for, né? Obrigado, cara. Muito obrigado, Ricardo. Com isso, eu convido o nosso próximo debatedor, Almirante Guilherme. Boa noite. Eu fiquei curioso na sua apresentação, quando mencionou a Índia, foi mais ou menos en passant, mas é porque na literatura das relações internacionais se fala que a Índia tem usado os laços culturais decorrentes da diáspora indiana para influenciar outros países, né? E de fato a gente observa que existe uma enorme quantidade de imigrantes indianos e seus descendentes em inúmeros países. Pode ser África, Suriname, etc., né? E isso vai servir de base para a sua influência. Aí eu fiquei curioso que, com a sua experiência, o senhor tem ideia de onde essa produção de Bollywood tem penetração expressiva? No mundo País ou mesmo inteiro. continente? Olha, basicamente na própria Índia. É muito difícil os filmes saírem de lá, porque eu assisti muitos desses filmes e particularmente gosto, mas muito pelo que eles despertam de curiosidade. Porque, primeiro, que são filmes imensos, filmes com mais de 3 horas de duração. Eu não estive na Índia, mas amigos meus críticos que foram disseram que assistir a uma sessão no cinema na Índia é algo muito diferente, porque as pessoas conversam durante o filme, falam, e de repente tem um momento que presta mais atenção e depois voltam e tal. E eu reparei que os filmes eles atendem a isso, porque um único filme pode ter de tudo: drama, comédia, tragédia, musical, sabe? Então, é como assistir a uma caixa de surpresas. Você não sabe o que vai aparecer ali, né? O que vem dali. Né? Por mais que o filme trate, por exemplo, de um tema específico, vem todos os tipos de encenação possível. E alguns com requinte musical absolutamente espetacular. São filmes coloridos, filmes vibrantes, filmes encantadores, mas muito difíceis de serem absorvidos por um público que não seja um público dali. Eu vejo que mesmo a experiência, vocês podem notar, se vocês pegarem Netflix, botarem Índia, hoje tem vários filmes indianos lá, mas já são filmes com uma perspectiva tentando se aproximar do Ocidente. Mas mesmo esses filmes são filmes muito difíceis da gente ver, porque o que me impressiona, e essa pergunta é muito boa, é porque não se constituiu núcleos em lugares para onde a comunidade se espalhou de apreciadores desse cinema, como, por exemplo, aconteceu no caso do Japão. Não é um exemplo do Japão. São Paulo. São Paulo teve um núcleo de apreciadores do cinema japonês que era de São Paulo, inclusive com salas que só exibiam os filmes japoneses. Né? Eu não vejo isso acontecer em nenhum lugar do mundo com o cinema indiano. O cinema indiano que eu me aproximei, que eu fui conhecer, foi em festivais, foi em mostras, foi em coisas assim. Mas ele é um cinema autossuficiente. Ele é, como eu disse, produz mais do que Hollywood por ano e tem um público espetacular, mas a circulação é restrita à própria Índia. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Com isso, eu convido o nosso próximo debatedor, Almirante Jaime.
Boa noite, Ricardo. Agradeço a sua apresentação e, tal qual a senadora Ana Amélia, eu também agradeço os seus comentários sobre agente secreto, porque eu estava com uma sensação péssima em relação a mim mesmo, né? Será que eu sou tão fraquinho assim em termos de avaliação de cinema? Mas, agora, querendo ou não, o agente secreto está sendo muito premiado, né? E aí eu queria entender um pouco isso, porque aqui nós temos visto nos últimos anos, na própria entrega dos Oscars, é, aquele. Pô, mas por que esse filme? Parece que sempre quem ganhou é quem ninguém apoiava, não era o filme preferido, pelo menos do grande público, né? Nos últimos anos tem acontecido isso, né? E há alguma tendência econômica por trás dessas premiações, né? Porque no momento que é comentado que o próprio agente secreto recebeu financiamento de vários países, isso tem algum peso ou está sendo premiado só pela arte mesmo? E que arte é essa deste filme que está se destacando tanto? Porque eu, como leigo, eu não consegui identificar. Nem eu, nem eu. Olha, ó, eu queria fazer aqui um agradecimento conjunto pelas perguntas. As perguntas estão muito boas, assim, motivacionais para mim, assim, para trazer. Essa questão do agente secreto foi uma questão que é, quando eu vi o filme, eu tive inclusive problemas com meus amigos críticos, porque, pô, como é que você não... E eu comecei a perceber também que outras pessoas, isso se reproduziu aqui, como eu, não tinham tido essa impressão toda, mas não falavam. Aí quando eu falava, todo mundo, poxa, mas engraçado, eu também estava achando isso e tal, né? Por quê? E por que essa pergunta é muito boa? Porque por trás de todo filme, por trás de toda iniciativa, tem também uma série de ações conjuntas promocionais que funcionam. Que funciona. O filme ele começa a ser exibido num determinado lugar, ele começa a criar um certo buchicho, ele tem essa toda é como uma campanha, ele tem todo uma campanha publicitária, ele tem todo um mecanismo de, Engajamento. de engajamento, exatamente. Tem todo um mecanismo. O filme é lançado num determinado lugar, ele é apresentado pela primeira vez num determinado festival. O próprio Ainda Estou Aqui teve isso também. Né? Por exemplo, vamos investir nos festivais internacionais. Por quê? Porque os festivais internacionais eles são acompanhados pela imprensa internacional. Então, por exemplo, quando o Ainda Estou Aqui ganha o Oscar de melhor filme estrangeiro, havia já essa campanha toda voltada para que a crítica internacional visse o filme antes de todo mundo, né? Então, isso eu acho que no caso do Agente Secreto foi muito bem sucedido, porque eu acho que o filme foi muito bem divulgado, o filme foi muito bem badalado e o filme foi abraçado, né? Mas olha, como você comentou, não sei quem comentou, mas a gente se pergunta, pô, mas esse não é, para mim não era esse o melhor filme. Como esse filme ganhou? Tem toda essa movimentação. Eu não acredito assim numa articulação econômica para o filme direta, para o filme ser mais votado no Oscar aqui ou ali. Não, eu acho que isso não existe. Eu acho que a articulação econômica ela se dá nesse plano de desenvolvimento de lançamento. E isso realmente é algo que funciona. Você tem que saber por onde começa, você tem que saber por onde você exibe, por onde. E se o filme tiver qualidade, melhor ainda. No caso do Agente Secreto, eu, como crítico de cinema, o que eu acho que foi que pegou nele. Ele é um filme cheio de referências cinematográficas. Então, para quem é cinéfilo, para quem vê, então tem referência ao Tubarão, tem referência à Profecia, tem referência a uma série de casos específicos ali da realidade pernambucana, né? Tem um tratamento cinematográfico que realmente é muito, muito bom, é um tratamento de fotografia, e, enfim,
muito impressionante, tem uma trilha sonora bacana. Isso, na minha opinião, foi o que, de certa forma, internacionalizou o filme. No caso do Agente Secreto. No caso do Ainda Estou Aqui, o que eu acho que internacionalizou o filme foi o drama da mulher. O drama daquela mulher, aquele drama, é um drama universal. Ele não é um drama que se dá naquele contexto político exatamente. Ele é um drama que se dá e pega qualquer mulher que se vê numa situação fragilizada no mundo de dependência dos homens, entendeu? Então, acho que esse foi o digamos assim, toque universal do Ainda Estou Aqui. E no caso do Agente Secreto, eu vejo muito essa comunicação com os nichos da chamada cinefilia. Obrigado, Ricardo. Então, deixa eu fazer a minha pergunta. Deixa eu entender, Ricardo, do ponto de vista financeiro, como funciona um filme, né? Por exemplo, esse filme Ainda Estou Aqui. Quanto custou para produzir um filme desse? Esse eu acho que foi um filme de 45 milhões de reais. Tá. E da onde vem esse dinheiro? Exatamente. Esse dinheiro vem de diversos fundos. Ele vem. Por se tratar de uma coprodução, ele vem de muitos fundos internacionais também. Né? Na verdade, quando você inicia o filme, você já tem amarrado com ele alguns valores, como valores de distribuição, né? que são valores que muitas vezes também entram no próprio processo da produção. Olha, eu vou distribuir esse teu filme aqui, tá? E para distribuir esse teu filme, eu boto X% na tua produção. Entendeu? Você tem os editais também. Esse é um filme que passa por editais. Ele passou por editais no Brasil, passou por editais de funcionamento, de financiamento no exterior. Você vai montando uma estrutura de captação que é o que no cinema se chama de patrimônio. Você vai formando esse patrimônio. Né? Mas o objetivo, por exemplo, desses outros fundos investirem no filme é para ter retorno, certo ou não? Sem Você- dúvida. Sem dúvida, né? Então, por exemplo, nesse filme que custou 45 milhões, quanto custou a divulgação de um filme desse? Esse é um filme, por exemplo, um valor de 45 milhões é um valor muito alto para o Brasil, mas não é um valor alto para fora. Ele é Ah, um valor para fora que não chega a um valor médio. uhum. A perspectiva de retorno do investidor internacional num filme desse acaba sendo maior do que se ele coloca num filme como Super-Homem, por exemplo. Entendeu? Certo. E realmente, Ainda Estou Aqui, ao contrário do Agente Secreto, que teve boa bilheteria, mas o Ainda Estou Aqui teve uma bilheteria espetacular. A maior receita de um filme desse é a bilheteria. Nesse caso, sim. Quando No você streaming, no streaming, em geral, essas produções, que são as produções, vamos dizer assim, as produções nacionais, elas não são produções que buscam retorno. Elas são produções que se pagam no seu processo de produção. O cara levantou, digamos, R$ 1 milhão. Bom, com R$ 1 milhão ele pagou o filme, pagou a equipe, se pagou, e o filme vai. Né? O que ele é muito difícil empatar o capital e muito difícil ter perspectiva de retorno. Porém, ah, é? muito difícil, muito difícil. Porém, quando você tem um nome como o do Walter Salles, que já era um cara premiado, né? Que já era um cara que tinha concorrido ao Oscar, que já era um cara, enfim, o investimento de um filme desse interessa. Ou o próprio Kleber Mendonça, que já que tem um nome internacional. Ele já vinha lá do Som ao Redor, Aquários, Bacurau, foram filmes que fizeram bom nome fora. Então, o investidor, quando coloca dinheiro nesse filme, tem perspectiva de retorno. O filme brasileiro, em geral, não tem perspectiva de retorno. Ele é um filme que é financiado como um produto cultural do país. Por exemplo, o ato da Compadecida teve A, retorno? a Auto da Compadecida teve retorno, mas aí é um filme que tem o interesse da Globo, né? Tem uma. Também é um filme caro, né? E é um filme que tem perspectiva de retorno, porque é um filme que vai para televisão,
né? Aí na televisão você tem retorno de anúncio, você tem janelas de recuperação do dinheiro que quando você coloca um filme que vai somente para o cinema ou que fica somente no streaming, você não tem, entendeu? Você acaba não tendo. O que sustenta o cinema hoje brasileiro é o Fundo Setorial do Audiovisual. Esse Fundo Setorial do Audiovisual ele é mantido com uma receita da chamada Condecine. E Condecine é quanto um... é isso? Oi? Quanto É, é é um... isso por ano? É um... Ah, não sei mensurar, mas é um dinheiro muito grande, Paulo, porque essa receita vem da venda de ingressos, vem de taxações de receitas do audiovisual. É um dinheiro muito grande. O fundo. João Paulo, Oi. Oi? ó, Perdão. Fala, Raposo. não, Ricardo, você ainda não falou na Lei Rouanet. A gente ouve nos bastidores coisas positivas e coisas negativas. Eu não sei exatamente o que eu ouço mais, de positivos ou negativos. Você pode fazer um quadro, tentar fazer um quadro frio sobre isso? Obrigado. Sim, no cinema, a Lei Rouanet não é o principal recurso de investimento. Isso é uma interpretação equivocada. A Lei Rouanet financia orquestras, balés, teatros, enfim, obras literárias e tal. A receita do cinema para a Lei Rouanet, ela não é a principal, entendeu? A principal é a do Fundo Setorial do Audiovisual. Eu acho a Lei Rouanet extremamente positiva, porque o alcance dela é imenso na cultura brasileira, né? Claro, como toda lei, tem suas tem os seus questionamentos, tem, sei lá, os seus exageros, mas enfim, existem uns órgãos para apurar isso, né? Mas eu acho que no geral, o que a Lei Rouanet representa para a cultura brasileira é muito importante, mas não tanto para o cinema. Se vocês forem analisar aí, vocês fizeram uma investigação, ver o que é. Uma investigação, não, uma pesquisa. Se vocês forem pesquisar o que a Lei Rouanet representa de apoio ao audiovisual, é muito pouco. É muito pouco. O que é fundamental para o cinema brasileiro, de onde vem o dinheiro que o cinema brasileiro é realizado, é o Fundo Setorial do Audiovisual. A senadora sabe disso, né? A regência do Fundo Setorial do Audiovisual que é decisiva para o cinema brasileiro. E é, como toda política de incentivo público, alvo de questionamento, alvo de ajustes. Mas, enfim, se nós temos consciência de que a produção cultural ela é importante para o país, ela precisa de apoio, ela precisa de estímulo, então tem que se acompanhar como isso é realizado. Sem esse estímulo, não se faz cultura no Brasil. O Brasil não é a Europa, o Brasil é um país que não tem a tradição de investimento na área cultural, que não tem tradição em formação de quadros culturais, enfim. Então, é um país que precisa disso, né? Sem isso, a cultura não existe no Brasil. É um fato. Ricardo, rapidamente, você falou que custou 45 milhões para a produção desse filme, mais ou menos, né? Quanto custa uma produção do Diabo Veste Prada, por exemplo? Aí nós estamos falando de mais de 100 milhões de dólares, né? Mais de 100 milhões. Agora, o retorno disso daí vai a bilhão, né? Tá, Vai a tá bilhão. certo. Paulo, só para você ter ideia, você imagina o que foi aquela campanha de lançamento no Rio de Janeiro do Diabo Veste Prada, em que os caras colocaram um tapete vermelho saindo de dentro do Teatro Municipal até o Odeon. Assim, isso é um negócio de uma logística, né? Porque primeiro você organizar aquele centro da cidade, a Cinelândia, para uma passarela onde, desfilaram nomes assim, né? E isso é uma ativação. Isso é uma ativação no Rio de Janeiro, que deve ser uma das menos custosas dele. Imagina quanto foi a ativação de um filme desse em Paris. Um Diabo Veste Prada em Paris. O Diabo Veste Prada em Los Angeles. É muito dinheiro. Então, nós estamos falando aí de um investimento no filme de milhões de dólares para um retorno de bilhões de dólares. Tá bom. E que vai
No ar, né, Paulo? Depois que o filme passa, no cinema isso se chama cauda longa. O filme começa no cinema, aí depois vai para a televisão, depois vai para o streaming, depois vai para todas as outras plataformas, né? Então, a cauda longa de um filme desse é inesgotável. Sem contar que quando você lança o 2, você reforça a visão do 1. É muito dinheiro, é uma potência. É uma potência. Paulo, Paulo, eu fiz uma consulta rápida aqui. Esse Fundo Setorial de Audiovisual está no plano de ação de 2026, 1,4 bilhão de reais. É isso aí. É isso Tá aí. bom. Ricardo, eu vou passar a palavra para o Almirante Léo Ferreira, que vai se despedir em nome do grupo, mas em meu nome, muito, muito obrigado. Foi muito interessante a sua apresentação. Léo, por favor. Realmente muito interessante e para nós bastante original. Não é uma, como eu disse no início, antes, não é uma área que a gente transite com facilidade. Nós todos somos grandes, assistimos cinema, vamos ao cinema, assistimos, mas não somos críticos e conhecemos muito pouco dos detalhes da indústria cinematográfica. E eu queria, antes de continuar, eu queria dar as boas-vindas aqui em meu nome e em nome de todos à senadora Ana Amélia, que agora passou a ser do nosso grupo de uma forma mais, vamos dizer, permanente, não mais, permanente do grupo, faz parte do grupo de básico que conduz o nosso Personalidades em Foco. Então, bem-vinda Muito, outra vez, muito, senadora. muito, muito obrigada pelo carinho, pela gratidão por tudo isso, mas eu estou muito feliz porque porque o nosso convidado de hoje me tranquilizou de uma maneira que eu vou dormir muito bem hoje. Eu estou muito feliz por causa disso. Estava me achando muito burrinha. Então, os mesmos aspectos que ele mencionou ali, eu também elogio. Me encantou muito aqueles carrinhos antigos de época que apareciam na ponte ali do Rio Capiberibe, que eu não sei como é que eles conseguiram tanto carrinho para passar ali no filme. Maravilhoso, claro, essas coisas foram valiosas, mas o enredo é meio complicado. Muito obrigada por tudo. Mas interessante, o senhor falou que tem um tio, para seu padrinho, o comandante Rocha, um querido comandante Rocha, construtor em Anápolis, né, também. Então, mas eu também tenho parente que é do cinema. Meu genro é da área de cinema, está morando em Vancouver, né, trabalha em Vancouver lá com minha família, que é um polo cinematográfico grande. Então, nós estamos, de alguma maneira, com cúmplices de um relacionamento, né? Meu Vlad Mancaro é da área de fotografia, ele é muito dedicado a essa área. Então, o senhor tem um tio oficial de marinha, eu tenho um genro na área de cinema, estamos iguais. Mas foi muito interessante, realmente, agradeço muito o nome do grupo. Foi de uma forma, como eu disse, extremamente instrutiva, né? Nós discutimos aqui assuntos que, de alguma maneira, a gente transita no dia a dia. Mas hoje foi uma área que nós não transitamos. Dali o grande interesse, não tenho dúvida que será muito motivo de futuras discussões entre o nosso grupo. Muito obrigado, felicidades. Passo a palavra, então, para as suas despedidas, se o senhor quiser. Tá, não, primeiro agradecer, o papo foi adorável, gostei muito, as perguntas motivacionais mesmo, estou aqui pensando numa série de coisas. Dizer aí para a senadora que dividiu comigo a opinião sobre o filme, que, olha só, um dos aspectos que a senhora levantou dos carrinhos, como é que eu vi tantos carrinhos ali e tal? O Agente Secreto é um filme que tem muitos efeitos especiais, inclusive na sua reconstituição de época. Muitas vezes a gente não percebe como os efeitos especiais têm sido usados. Se a senhora procurar no YouTube, tem um pequeno filme que mostra os efeitos especiais usados no filme e são surpreendentes. Até aquele gato, que é um gato que tem 3 olhos, aquilo tudo foi feito a partir de efeito especial também. E uma última questão, a gente falando aí da questão do incentivo, só para eu deixar claro, que quando eu falei do Fundo Setorial do Audiovisual, ele não atende simplesmente ao cinema. Ele atende a tudo que diz respeito ao audiovisual no país. E grande parte desse dinheiro, em se tratando de Brasil, muitas vezes é contingenciado e não retorna para o fundo. Então, são os problemas que a gente conhece e enfrenta, né?
Mas, enfim, olha, foi muito agradável. Agradeço ao Paulo, que foi o primeiro contato que eu tive. Agradeço a todos os presentes. Uma honra participar desse grupo. Dizer que estou à disposição e feliz de ter falado sobre cinema com pessoas com grandes espectadores. Grandes espectadores. Ricardo, qual é seu time de futebol que eu esqueci de perguntar? Fluminense Futebol Clube. Tá bom. Então, Muito olha, bem. pessoal, uma salva de palmas para o Salve, Ricardo. palmas. Obrigado, Ricardo. Obrigado.